tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, hoje eu tô aqui com a psicóloga Jéssica Souza. Eu vou pedir pra ela se apresentar um pouco pra vocês, tá bom? Olá pessoal, pra mim é um prazer estar aqui a convite da Loruama. Como ela falou, me chamo Jéssica, sou psicóloga de formação desde 2014 e atualmente atuo no consultório. Eu espero poder ajudar, né, de alguma forma e fico aí à disposição, Lu. Certo. O que aconteceu? Na semana passada, nós fizemos uma enquete lá no Instagram, tanto eu quanto a Jéssica, para perguntar para vocês qual era a dúvida de vocês sobre ansiedade, isolamento social, relacionamento familiar e depressão. O que nós mais recebemos, né, a grande maioria que falou com a gente lá na enquete no Instagram, tanto no meu quanto no da Jéssica também, foi sobre ansiedade. Então é esse assunto que a gente vai tratar hoje, tá bom? Antes da gente começar a responder as perguntas, eu vou pedir pra você clicar no like, não esquece, se inscreve e deixa... Vamos lá, tá? Eu vou começar aqui com a primeira pergunta, tô aqui com a colinha das perguntas que vocês fizeram. E a primeira pergunta, Jéssica, foi o que é ansiedade? Quais são os sintomas? Então, gente, falando de ansiedade, ansiedade é uma preocupação excessiva. Ela normalmente é acompanhada de medo. Então, a pessoa reage a um medo que pode ser consciente ou não. Mas a ansiedade também ela é comum, né? Se a gente for parar pra pensar, mas o ser humano em si só, ele pode ser ansioso sem ter a doença, a patologia? Claro que sim. Quando a gente pensa, eu vou fazer uma viagem, a viagem tão sonhada, tão esperada, quem não tem características de ansiedade? Às vezes vem uma insônia, não consegue dormir, começa a planejar, começa a criar, isso é comum. Só que quando a gente fala de uma patologia que se torna algo preocupante, é claro que vai variar muito, cada caso é um, mas ela vai ser excessiva, ela vai ser contínua, ela vai ser intensa e muitas das vezes ela vai paralisar o ser humano no cotidiano dele. Um exemplo de uma patologia: uma pessoa ela é promovida ou recebe uma oportunidade nova de trabalho, mas aí ela não aceita. Por que ela não aceita? Por medo. Então aquela reação, a ansiedade, o medo, paralisa ela de tomar algumas iniciativas. Então, uma característica muito que define a pessoa com transtorno de ansiedade é algo que paralisa a vida dela. E essa é só uma situação simples, né? E o pior, ela pode se justificar: mas eu não aceitei a vaga porque eu prefiro onde eu estou. Sim. Será? Então, tudo aquilo que te impede de seguir em frente, desenvolver, aí a gente tem que ter um olhar diferenciado. E aí, falando de sintomas, eu vou falar aqui alguns que são os gerais, mas isso vai ser diferente de cada indivíduo, né? Porque cada um reage e responde de uma forma. Mas o mais comum é o suor excessivo, a palpitação, a apreensão. A pessoa ela pode ter tremor. Alguns casos da pessoa ter uma diarreia. Então, a cada caso é um, mas o mais comum você vai sentir a palpitação, o suor excessivo, né? Então vai estar muito aparente ali naquele momento. Certo. E aí tem uma outra pergunta aqui que diz: o que fazer em casos de crise de ansiedade? Como conviver com esse transtorno? Então, eu volto a dizer, né? Porque quando a gente se coloca, o que fazer, como fazer, é se meter muito na vida do outro, né? Então a gente tem que ter cautela. O que pode ser bom pra mim pode não ser bom pra você. Mas, de um modo geral, a gente tem que procurar técnicas de relaxamento. Então, o que te relaxa? O que te traz tranquilidade? O que te traz prazer? De repente, pra mim, é ouvir música. Então, se eu estou em crise, se eu estou extremamente ansiosa, se eu estou extremamente preocupada, com medo, apreensiva, coração palpitando rápido, o que poderia me acalmar e me relaxar naquele momento? Então, o primordial, se conhecer. Você precisa se conhecer. Então, o que você tem prazer, o que te dá tranquilidade, faça. Seja música, seja dança, seja conversar com alguém, seja assistir um filme. Então, assim, são inúmeras possibilidades. Mas o que não pode faltar nesse processo é você pensar: o que normalmente me causa ansiedade? Eu sei que é difícil identificar isso sozinho. Muitas das vezes você vai precisar da ajuda de um profissional. Mas se você conseguir identificar o que realmente te deixa ansioso, eu diria: evite essa situação.
Agora, outro ponto, né? É o cuidado, é o tratamento. Certo. Então, se eu identifico que a minha ansiedade exacerbada é além do comum, o que eu faço, né? Eu vou ficar só sentindo? Eu vou ficar só sofrendo? Não. Você tem que procurar, sim, a ajuda de um médico. Às vezes é necessário a introdução medicamentosa. Então, tirem esse tabu de que medicamento é coisa de louco, que medicamento é super importante. A gente tem substâncias químicas no nosso cérebro e elas precisam ser repostas. Então, se você tá com uma ausência no seu cérebro e isso tá te causando ansiedade, você precisa repor, você precisa tomar medicação. Então, isso é importante. Segundo ponto, a medicação, embora ajude, né, na substância química que o cérebro precisa, ela não vai te fazer pensar, refletir o porquê que você age assim. Então, de tempo em tempo você vai se sentir dessa forma, de forma ansiosa. Então, procura um psicólogo, né? Procure alguém, e aí há diferença em um psicoterapeuta e um terapeuta. Terapeuta, várias profissões, várias áreas podem ser, mas o psicólogo é aquele que vai ajudar em relação à saúde da mente. Então, tudo que está ligado à saúde emocional, à saúde mental, tanto um psiquiatra quanto um psicólogo é habilitado para te ajudar nisso. Então, procure a ajuda de um especialista. Certo. Eu acho que, né, basicamente é isso. Vale muito o apoio familiar, né? Então, a gente sabe, e eu ouço bastante, poxa, mas aí eu estou em crise e a minha família acha que é uma bobagem, me menospreza, fala pra eu parar com isso. Então, assim, parem com essa fala, né? Vamos respeitar o pessoal, porque se fosse você, com uma dor de cabeça que seja, você queria atenção, você gostaria de ser respeitado. Então, respeite a doença do outro, apoie, né? Incentive a melhora, a cura. Então, até porque todo mundo tá sujeito, né, Jéssica? Sim. Então, hoje mesmo eu ouvi isso de uma pessoa me dizendo, olha, eu achava que essa coisa de ansiedade era bobeira. E até eu passar por um momento de muita suadeira, uma palpitação, eu falei, nossa, não é que essa coisa de ansiedade acontece mesmo? Então é muito importante que a gente não ignore. Tanto não ignorar os nossos sintomas, como você disse, procurar um profissional, e tanto não ignorar o problema do outro, ou seja, você se for mãe, independente, não ignore o problema do outro, mesmo que aparentemente pra você seja, ai, mas você tá ansioso por causa disso, ou por causa de, às vezes as pessoas perguntam, mas você tá ansioso por causa de quê? Você vai viajar? Você vai sair? E não, a gente realmente não tem meio que um motivo exato, é algo que tá acontecendo no momento e a outra pessoa não entende. E sabe de uma coisa, assim, Lô, porque é uma questão que muitas das vezes aparece na infância. E os pais não dão a devida atenção. Sabe aquele medo exagerado, aquele pesadelo, aquela preocupação, aquele exagero que aí você fala coisa de criança? Será que é? Será que toda criança tem? Então, muitas das vezes é até hereditário, porque tá na sua genética também. Sim. O meio diz muito como que o pai conduz ou a mãe conduz na hora do medo, ok, o social também está totalmente relacionado. Mas muitas das vezes uma avó sua era extremamente ansiosa, uma mãe. Então, é uma característica que também faz parte da família. Então, muitas das vezes o pai ou a mãe que negligencia, ele também é. Sim. E ele não sabe lidar. Então, assim, dê atenção para os pequenos também, quanto é importante eles serem vistos no momento certo, para que isso não se torne uma patologia, um problema maior, e aí chega num ponto que não tem mais controle. Exatamente. A gente não pode deixar chegar, né, num ponto que não tem realmente mais controle. É uma outra pergunta, Jéssica, que eu queria te fazer, porque dentro dessa pergunta que nós tivemos aqui, se acontecer um caso extremo de crise que a gente tá sozinho real, ligar pra alguém que a gente tenha confiança, pra tentar conversar um pouco, você acha que é uma saída legal? Porque às vezes a pessoa pode ouvir música sozinha, não sei se, né, se pode piorar ou não, porque me perguntaram mesmo. Então, isso depende muito, né, porque se for alguém que vai te ajudar, ótimo, ligue sim, tente. Mas eu diria, numa situação extrema, vá ao médico, vá ao pronto-socorro. Isso é uma questão de saúde, não é bobagem. Então, se você tá numa situação sozinho, que você ficou com medo de como você reagiria, ou de realmente, sabe, passar mal, porque quando o nosso emocional não tá bom, o nosso físico responde. Sim. Então, você precisa procurar um médico. Sim. Eu não diria, fica aí na sua casa, relaxado, espera passar. Não. Se você está realmente preocupado, a situação saiu fora do controle, você tá sozinha, corre pro hospital ou liga pra alguém te levar. Então, é algo muito importante. Certo. Bom, então eu quero agradecer a Jéssica pelo aceite do convite de estar aqui com a gente hoje.
esclarecendo algumas dúvidas de vocês. E se você que tá aí do outro lado ou conhece alguém que precisa de um atendimento com um profissional, eu vou pedir pra Jéssica passar as informações certinhas de como vocês encontrarem, tá bom? Bom, Roma, eu quero agradecer, pra mim foi uma honra, né, poder participar do seu canal, poder ajudar as pessoas. Espero que o vídeo possa ajudar outras pessoas, né, me coloco à disposição. Inclusive, vou deixar, se você me permitir, o meu contato, né, na rede social, telefone. E aí me coloco à disposição, espero ajudar. Pensando que a psicologia, ela é acessível, né, então eu atendo no consultório, eu sempre penso nisso. Poxa, o quanto que o atendimento psicológico às vezes é difícil chegar e ser acessível às outras pessoas. Então, não desista de buscar um profissional pensando, o valor é caro da sessão, eu não vou conseguir pagar. E aí a gente vai deixando a coisa ficar, sabe, muito pior do que inicialmente poderia ter tido uma intervenção bem diferente. Então, se ainda assim não for uma possibilidade, né, busca a rede do SUS, busque a saúde pública, mas assim, dê atenção à sua saúde emocional, ela é tão importante quanto a saúde física. Com certeza. Né? Principalmente agora, pandemia, isolamento, Sim. Quantas pessoas estão esquecendo de cuidado emocional? E a gente precisa, porque se nós... eu que faço, então eu que trabalho, eu que estudo. E se eu não tô legal, eu não trabalho bem, eu não estudo, eu não cuido da minha família, da minha casa, de mim mesma eu não consigo cuidar. Então é muito importante que a gente dê atenção pra esse caso e procure um profissional. Gente, eu vou deixar o @ da Jéssica aqui e o meu também, tá bom? Pra vocês seguirem a gente no Instagram. No Instagram da Jéssica tem muita coisa legal, tem muita coisa que vai te ajudar, tem frases lindas que ela posta que te dá ânimo no dia. Então assim, segue, tá bom? Segue lá e segue o meu também, se você não me segue ainda. Se inscreve no canal, tá bom, gente? Vai sair mais vídeo desse tipo. Até queria dizer que eu trouxe esse vídeo pro canal com esse tema junto com a Jéssica, porque nos meus vídeos anteriores e também nos meus stories do Instagram, eu sempre falo que eu sofro da ansiedade, eu já faço, né, tratamento. E assim, eu trouxe porque eu sei que tem muita gente que ou ignora ou não tem conhecimento. Então eu espero muito que esse vídeo alcance mais pessoas, que você possa clicar em compartilhar. Compartilha com uma prima sua que você viu lá chorando e não sabe por quê. Compartilha com a sua mãe pra ela entender mais ou menos o que é. Compartilha, gente. Compartilha muito que vai ajudar muitas pessoas, tá bom? E eu já agradeci a Jéssica, quero agradecer vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo de tamanho do SP e até o próximo vídeo. Tchau! E o make-off não vai agradecer, não? Quem é make-off? A câmera girl? A câmera girl que tá ali atrás também, muito obrigada. A gente vai ter que escrever. Agradeço a Gabi. Tchau, gente!